Boa noite. Lula recebe o presidente chinês Xi Jinping em Brasília. Os dois assinam 37 acordos bilaterais. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Polícia Federal vai finalizar ainda nesta semana inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O relatório final vai incluir o plano de militares para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E você vai ver também. No Dia da Consciência Negra, levantamento mostra que quase 60% dos brasileiros acreditam que a maior parte da população é racista. O Rede TV News relembra alguns crimes de injúria racial que cresceram no país. E mostra histórias de pessoas negras que se uniram para promover o empoderamento econômico entre elas, que são a maioria da população. Polícia prende o mais mortal serial killer de Alagoas e acredita que o número de vítimas de assassino pode chegar a 18. Hoje, dia 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra e pela primeira vez é feriado nacional em todo o país. A data remete ao Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no país. Mas a celebração da cultura afro-brasileira ainda divide espaço com muitos casos de preconceito e discriminação. Mariana trabalhava no caixa de um supermercado de Belo Horizonte quando foi ofendida por falas racistas de uma cliente. A suspeita se apresentou como juíza federal. Aí ela começou a gritar, essa negrinha, tipo, em todo momento, querendo me ofender por causa da minha cor, falou que eu era incompetente, que aquele cargo não era para mim. O caso aconteceu no começo deste mês e é investigado pela Polícia Civil. Mariana ficou tão abalada que precisou se afastar do trabalho. Dói, já vi vários casos e quando acontece com a gente dá mais valor. Foi horrível, eu me senti péssima. Este homem também foi vítima de injúria racial. Ele é segurança de um bar na capital mineira e foi ofendido porque não permitiu a entrada de um cliente sem um documento de identificação, uma regra da casa. Esta gravação mostra parte das falas racistas. Me bate, pretão. Ô, negão, aprende? Preto sempre se Tranquilo mesmo, porque preto sempre se Cuidado, viu, negão? Tem seus dados. Ele me chamou de macaco, de preto fedido. Ele me chamou de chimpanzé. Ele me chamou de segurança, que eu não deveria estar ali naquele lugar. E eu estava ali para fazer o meu trabalho. No mesmo dia, o segurança procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Estou aqui para encorajar os demais que, se passarem por essa situação, não ficar calado, né? Porque a gente tem que ser respeitado. Todos têm o direito de ser respeitado. Tanto preto, tanto branco, toda raça tem que ser respeitada. Aqui em Minas Gerais, os crimes de injúria racial cresceram 45% de 2022 para 2023. Já os registros de racismo saltaram 98% no mesmo período. De acordo com a estatística do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná são os estados com mais ocorrências. A injúria racial acontece quando há intenção de ofender a honra de uma pessoa. Já o racismo é um ato discriminatório contra um grupo específico. Existem várias formas de se praticar o crime de racismo. Por exemplo, negar matrícula a crianças negras em instituições de ensino, negar emprego, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, negar promoção, negar ingresso a espaços de hospedagem, a espaços de alimentação, como restaurantes. A pena para a injúria racial é de 1 a 3 anos de prisão. Já a punição para o racismo vai de 2 a 5 anos. Esses crimes são imprescritíveis, ou seja, não ficam submetidos a limite de tempo. Uma parte da população ainda tem descrença de que levar isso à frente vai gerar algum resultado importante. Mas é sempre relevante destacar que sempre que alguém for vítima do crime de racismo, injúria racial, levar isso ao conhecimento das autoridades, comunicar esse crime para a polícia, para o Ministério Público. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário brasileiro tem atualmente mais de 11.600 processos criminais relacionados a racismo. Em 2024,
o número de novos casos passa de 4.200. O Brasil é fruto de uma escravização que durou mais de 300 anos, e isso estruturou a forma de relacionar, né? Então, nós temos um país que se relaciona ainda hoje com aquele Brasil colônia, com aquele Brasil que escraviza corpos negros. O Dia da Consciência Negra, comemorado hoje, alerta para a importância de combater essa mazela enraizada na sociedade brasileira e, assim, promover a igualdade racial. Eu sempre falo que o Dia da Consciência Negra é para o negro olhar no espelho, se ver e se exaltar. O seu cabelo, a sua pele, a sua forma de falar, a sua expressão. Agora, para as pessoas não negras, devem se aliar à causa e devem verdadeiramente ter um comportamento antirracista. E a gente vai agora ao vivo para Recife, onde o Dia da Consciência Negra é celebrado no centro histórico da cidade com o desfile de afoxé. Vamos para lá com a repórter Eduarda Lapenda, que mostra tudo para a gente. Oi, Eduarda, boa noite para você. Olá, boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. O clima aqui é de muita festa. Olha, eu estou no meio da roda de afoxé. A gente está aqui em frente ao Passo do Frevo, onde uma programação super especial foi montada em homenagem ao mês da consciência negra. E a abertura acontece agora. Aqui é a apresentação do afoxé Omonilê Ogunjá. O afoxé, que é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira que celebra a herança africana. Esse aqui é o afoxé Omonilê Ogunjá, que nasceu em 2004 no bairro do Ibura, zona sul da capital pernambucana. Os trajes em azul e branco representam os orixás Ogum, conhecido como orixá guerreiro, e Oxalá, que é o orixá da paz. E olha, a programação por aqui continua até dezembro, viu? Domingo tem mais apresentação de afoxé. Nos dias 21 e 23 de novembro haverá o 7º encontro de pesquisadores do frevo. E fechando a programação, a oficina O Frevo é Negro, que busca resgatar as raízes do frevo na capoeira. E toda a programação aqui é gratuita, viu, Amanda, Augusto? Adorei, Eduarda. Além de ser uma herança muito diversa, é rica e alegre. Obrigada, querida. Aproveita para curtir aí um pouquinho. Quase 60% dos brasileiros acreditam que a maior parte da população do país é racista. Pelo menos é o que apontam os dados do último levantamento realizado pelo Datafolha. O Datafolha entrevistou mais de 2.000 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades. 59% dos entrevistados afirmaram que a maior parte da população brasileira é racista, enquanto 30% disseram que os racistas representam uma menor parte da população. 5% consideram que todos os brasileiros são racistas e 4% que ninguém é racista. 2% não souberam responder. 56% dos entrevistados afirmaram que o racismo está mais presente nas atitudes das pessoas, enquanto 27% acreditam que esteja mais presente nas estruturas institucionais, como governos e empresas, e 13% em ambos. 4% não souberam responder. A percepção sobre o racismo é maior entre as mulheres. 74% acreditam que a maioria ou todos os brasileiros são racistas. Já entre os homens, essa percepção cai para 53%. E aqui um exemplo disso que a gente acabou de ver. A polícia do Rio de Janeiro indiciou um professor e uma argentina por racismo. Eles foram flagrados imitando macacos numa roda de samba em julho deste ano. Foram 4 meses de investigação. A Polícia Civil indiciou por racismo o professor Tiago Martins Maranhão e a argentina Carolina de Palma. Eles foram flagrados imitando macacos em uma roda de samba na região central do Rio. Os gestos chamaram a atenção de frequentadores do local que registraram a cena. O professor alegou que ele e a argentina imitaram vários bichos na roda de samba. A defesa de Carolina deu um argumento semelhante e disse que a dança realizada por ela não tinha sentido discriminatório. Além dos envolvidos, a Polícia Civil ouviu testemunhas e concluiu que houve discriminação racial. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público.
muito embora as pessoas às vezes aleguem que é uma manifestação cultural, que existe a liberdade de expressão, mas dentro do contexto, no local e junto ao grupo de pessoas que essa manifestação foi realizada, foi comprovado que, na verdade, existia uma discriminação racial. Tiago mora em São Paulo. Ele disse que conheceu Carolina no ano passado em um curso de música na Califórnia. Os dois estavam no Rio para participar de um fórum de educação musical. O vídeo que deu início às investigações foi gravado por esta jornalista que estava no evento e se sentiu ofendida. Com essa denúncia e com esse andamento do processo e com essa mobilização da sociedade, a gente está mostrando que através da denúncia, que através de falar, que através de divulgar, que essas pessoas serão sim responsabilizadas pelos seus atos. E nesta data emblemática, Dia da Consciência Negra, a delegada deixa um alerta. Se trata de um crime grave, que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, que você fere a dignidade da pessoa humana. Então, é bom que haja uma conscientização da população, da sociedade, no sentido de coibir a prática desses atos discriminatórios. No Dia da Consciência Negra, um olhar na busca por equidade racial. Conhecemos histórias de pessoas que se uniram para promover o empoderamento econômico para essa parcela, que na verdade não é nem só uma parcela, corresponde à maioria da população. Iniciativas que são chamadas de movimento Black Money. A loja da Márcia foi pensada para atrair consumidores negros. A ideia por aqui é fazer com que os clientes se identifiquem com o produto que estão comprando. Preta Pretinha é a primeira empresa no Brasil que pensou em fazer esses jogos de cama, o lençol, a toalha com a estampa das crianças pretas. Então, além de ser uma venda de impacto, que você está impactando, o impacto social, você está transformando a vida dessa criança. Então, cada depoimento que eu recebo assim, mamãe, se parece comigo. Esses dias uma criança falou assim, mamãe, olha, eu vou dormir com a minha amiguinha que parece comigo. A loja ganhou ainda mais força quando a Márcia conheceu o movimento Black Money, que busca aumentar o poder econômico dos negros por meio de ferramentas digitais. Nós temos desde cursos gratuitos em plataforma digital própria, que vai de marketing digital, vendas com inteligência artificial, até ciência de dados. Tudo isso em um ambiente seguro, feito por pessoas pretas, para pessoas pretas. E hoje, com a missão de impactar mais de 20 mil jovens e adultos no país. Do sonho do negócio próprio ao sonho de publicar um livro voltado à negritude. Esse era o desejo do Will. Ao conhecer a editora Quitembo, tudo se tornou realidade. E aí eu encontrei eles e falei, pô, cara, é isso que eu preciso, sabe? Eu preciso me juntar com esses caras, porque eles têm essa visão positiva, Eles têm essa ideia de criação não só negativa, E é isso que eu quero, Eu quero, trazer prosperidade, trazer ideias boas, para a comunidade negra também. Aqui todos os autores, ilustradores e prestadores de serviços são negros. A ideia é investir no ecossistema afroempreendedor, fazer o dinheiro girar nas mãos da comunidade por mais tempo e, assim, diminuir a desigualdade racial. Então, nosso primeiro movimento foi de aquilombar, de trazer essas pessoas. Então, hoje, com exceção do processo gráfico, da impressão, vamos dizer assim, toda a cadeia de gestão aqui daqui temos são por pessoas pretas, porque aí elas são de fato inseridas no mercado e começam a circular o valor material e o valor imaterial do trabalho. Pretos e pardos são maioria no Brasil. Nós representamos 55,5% da população, de acordo com o Censo 2022. Mesmo assim, o valor que uma pessoa preta recebe pela hora trabalhada é, em média, 61,4% menor se comparado ao de uma pessoa branca. Quando olhamos para as funções, menos de 10% do total de cargos de alta liderança no país são ocupados por pessoas pretas e pardas. Já nas funções operacionais, como nas linhas de produção, os negros ocupam 55% das vagas, dados que impactam na economia. E aí existem estudos que mostram que a discriminação de gênero e raça, elas tiram uma parte significativa do PIB potencial. Algumas estimativas falam em 14% a 20% de perda de PIB potencial relacionada à discriminação.
Cenário que comprova a importância do movimento afro-brasileiro, passos de resistência, de luta e que abrem caminhos para a nova geração. Quando a gente fala de comprar de outra pessoa preta, essa intencionalidade, ela precisa estar aderente no nosso DNA, na nossa cultura. Da mesma maneira que quando você, por exemplo, é uma pessoa vegana, você pensa o tempo todo e está em prol daquela ideologia. Não é só venda, é o network que se faz, é a mensagem que você traz também. Porque quando a gente vem para Preta Pretinho, não é sobre jogo de cama, uma toalha. É sobre nós levarmos para as crianças empoderamento, aceitação, a criança aceitar o seu cabelo. Ah, meu cabelo crespo é bonito, o meu nariz é bonito, o meu tom de pele é bonito. Então, é um movimento de uma cadeia geral. Então, tá lá, ter essa visibilidade é muito importante. Vereadores do PSOL de São Paulo receberam ameaças de morte por e-mail. Os políticos ameaçados pediram uma investigação à Polícia Federal. O repórter Felipe Brosco está ao vivo e traz mais informações para a gente desse caso, né, Felipe? Por que essas ameaças? Qual o conteúdo? Quais as mensagens que mandaram para os vereadores? Felipe, boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, o conteúdo dessas mensagens, que inclusive continham xingamentos, eles pedem, aliás, exigem a renúncia dos vereadores, tanto Toninho Vespoli quanto o Celso Gianazzi, ambos do PSOL, para que eles renunciem, então, aos seus mandatos, sob pena de serem mortos por, abre aspas, balas, bombas, facas e fogo, fecha aspas. Essas mensagens também citam o recente aumento salarial feito aqui, aprovado pelos vereadores aqui na Câmara, de 37%, mas aumento que foi rejeitado, que não foi aí, os vereadores, aliás, do PSOL, votaram contra esse aumento. Diante dessas ameaças, o Toninho Vespoli, ele fez publicou um vídeo na internet avisando que já repassou o conteúdo dessas mensagens à Polícia Federal para que seja aberta uma investigação, que também vai trabalhar por um protocolo nacional para a prevenção e também respostas rápidas contra essas ameaças a autoridades e também instituições democráticas. Já o vereador Celso Gianazzi, ele publicou nas redes sociais o seguinte texto, abre aspas: "Não aceitarei ataques à democracia e ao exercício do meu mandato, que foi legitimamente eleito pelo povo para representá-lo. Seguiremos firmes defendendo políticas públicas de qualidade, o serviço público e o Estado democrático de direito." Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo reiterou que reforçou aos vereadores ameaçados para que passem essas ameaças à Polícia Civil, para que então elas sejam repassadas à Secretaria de Segurança Pública e que, independentemente disso, também vai reforçar as medidas de segurança aqui no Palácio Anchieta. Augusto, Amanda. Obrigada, Felipe. Isso é muito sério, né? A gente assistiu a muitos crimes políticos durante essas eleições municipais e a ameaça é crime, pode ser enquadrado, está enquadrado no Código de Processo Penal, tem que ser investigado. A Justiça Federal autorizou a abertura de inquérito contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no caso que ficou conhecido como Máfia das Creches. A abertura do inquérito é para apurar a relação de Ricardo Nunes com duas empresas envolvidas no esquema. A investigação começou após uma operação da Polícia Federal que indiciou 116 pessoas suspeitas de terem desviado dinheiro público de creches. Os desvios teriam ocorrido entre 2018 e 2020, quando Nunes era vereador de São Paulo. O prefeito negou as acusações. Na verdade, isso é um inquérito de 5 anos, né? Começou em 2019. Onde eu já havia sido escutado há 3 anos atrás, prestado todos os esclarecimentos. Não tem nada nesse processo ou em outro processo, nenhuma denúncia contra mim. O que tem é uma prestação de serviço de R$31 mil, se não me engano, para uma das empresas que são investigadas e que eu já prestei os esclarecimentos. Nada de anormal. Eu recebo essa notícia com perplexidade, porque não existe absolutamente nada. Na Bahia, uma mulher de 29 anos foi presa depois de ter jogado ácido em 5 pessoas em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador.
As vítimas estão hospitalizadas e uma delas corre risco de perder a visão. Durante a abordagem policial, testemunhas filmaram o momento em que um agente agride a suspeita com um tapa no rosto. E segundo a Polícia Militar da Bahia, toda a corporação é treinada para respeitar os direitos fundamentais e a ocorrência será apurada. Em Maceió, um serial killer assumiu em depoimento à polícia que matou 8 pessoas. Mas os investigadores acreditam que esse número pode ser mais que o dobro. Albino Santos de Lima, de 42 anos, pode ser o maior serial killer da história de Alagoas. Segundo a Polícia Civil, ele é o responsável pela morte de 10 pessoas, 7 mulheres e 3 homens. Todos tinham entre 13 e 25 anos. Em depoimento, ele confessou 8 mortes, mas o número pode chegar a 18. Albino foi preso em 17 de setembro na própria casa. Foi no bairro onde ele morava que os crimes foram cometidos. Segundo a polícia, o serial killer tinha o costume de fazer selfies no túmulo das vítimas. O criminoso também pesquisava pela internet a identidade de quem iria matar e acompanhava o dia a dia dos alvos pelas redes sociais. Os assassinatos aconteceram em um espaço de aproximadamente 10 meses. O primeiro foi registrado em 29 de outubro do ano passado. Segundo a polícia, nenhuma das vítimas sofreu violência sexual. A defesa do suspeito tenta provar que ele é um sociopata. A polícia segue investigando outros crimes. Um policial militar matou um estudante de medicina depois de uma perseguição com um tiro a queima-roupa dentro de um hotel na zona sul de São Paulo. A ação foi gravada por uma câmera de segurança. As imagens mostram quando a vítima entra no saguão do hotel. O policial aparece logo atrás. Ao ser abordado, o estudante reage. Um outro agente chega e chuta o rapaz que segura a perna do policial. Ele cai no chão. É nesse momento que o PM dispara contra o estudante. O jovem chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento à polícia, o soldado disse que atirou no suspeito após perceber que o rapaz tentou pegar a arma do colega. De acordo com os PMs, eles patrulhavam o bairro quando Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, teria dado um tapa no retrovisor da viatura e fugido. O caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa como morte decorrente de intervenção policial e resistência. Os 2 PMs foram afastados. Que absurdo. Bom, vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil, porque parece que vai ter mudança, né? Igor Silveira, estava bom demais esse solzinho, hoje estava bom. Era feriado, mas deu para curtir um pouquinho de manhã. Exatamente. Boa noite, Amanda, Augusto. Tem mudança no tempo, sim. Boa noite para você que está em casa. Essa mudança, ela acontece principalmente no Sudeste. Tudo isso por causa de um sistema de baixa pressão e uma frente fria. Aqui na capital paulista, por exemplo, a temperatura máxima amanhã não passa dos 24 graus. Na sexta-feira, 20 graus de máxima, no sábado, 18. No domingo, a chuva, ela dá uma trégua e os termômetros sobem para 25 graus. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Tempo abafado, mas com previsão de chuva entre a tarde e a noite. A máxima por lá fica na casa dos 30 graus. Em Belo Horizonte, 28 de máxima e Vitória no Espírito Santo, 30 graus também com previsão de chuva. Agora, no Nordeste, sol e tempo quente em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui do mapa. O sol também aparece no sul do país. Olha, no Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva, só que não esquenta muito. A chuva ela permanece no Paraná e em Santa Catarina. Entre a região norte e o centro-oeste também tem previsão de chuva. Agora, quanto às temperaturas, elas ainda permanecem acima dos 30 graus. Olha só, 34 graus amanhã em Manaus e 32 em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite, obrigado, Igor. Boa noite. Lula recebe o presidente chinês Xi Jinping em Brasília. Os dois assinam 37 acordos bilaterais. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Polícia Federal vai finalizar ainda nesta semana inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O relatório final vai incluir o plano de militares para matar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. E você vai ver também.
No Dia da Consciência Negra, levantamento mostra que quase 60% dos brasileiros acreditam que a maior parte da população é racista. O Rede TV News relembra alguns crimes de injúria racial que cresceram no país. E mostra histórias de pessoas negras que se uniram para promover o empoderamento econômico entre elas, que são a maioria da população. Polícia prende o mais mortal serial killer de Alagoas e acredita que o número de vítimas de assassino pode chegar a 18. Hoje, dia 20 de novembro, é Dia da Consciência Negra e pela primeira vez é feriado nacional em todo o país. A data remete ao Dia da Morte de Zumbi dos Palmares, símbolo da resistência negra no país. Mas a celebração da cultura afro-brasileira ainda divide espaço com muitos casos de preconceito e discriminação. Mariana trabalhava no caixa de um supermercado de Belo Horizonte quando foi ofendida por falas racistas de uma cliente. A suspeita se apresentou como juíza federal. Aí ela começou a gritar, essa negrinha, tipo, em todo momento, querendo me ofender por causa da minha cor. Falou que eu era incompetente, que aquele cargo não era para mim. O caso aconteceu no começo deste mês e é investigado pela Polícia Civil. Mariana ficou tão abalada que precisou se afastar do trabalho. Dói, já vi vários casos e quando acontece com a gente dá mais valor. Foi horrível, eu me senti péssima. Este homem também foi vítima de injúria racial. Ele é segurança de um bar na capital mineira e foi ofendido porque não permitiu a entrada de um cliente sem um documento de identificação, uma regra da casa. Esta gravação mostra parte das falas racistas. Me bate, pretão. Ô, negão, aprende? Preto sempre se Tranquilo mesmo, porque preto sempre se Cuidado, viu, negão? Tem seus dados. Ele me chamou de macaco, de preto fedido. Ele me chamou de chimpanzé. Ele me chamou de segurança, que eu não deveria estar ali naquele lugar. E eu estava ali para fazer o meu trabalho. No mesmo dia, o segurança procurou a polícia e registrou o boletim de ocorrência. Estou aqui para encorajar os demais que, se passarem por essa situação, não ficar calado, né? Porque a gente tem que ser respeitado. Todos têm o direito de ser respeitado. Tanto preto, tanto branco, toda raça tem que ser respeitada. Aqui em Minas Gerais, os crimes de injúria racial cresceram 45% de 2022 para 2023. Já os registros de racismo saltaram 98% no mesmo período. De acordo com a estatística do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, Rio Grande do Sul, São Paulo e Paraná são os estados com mais ocorrências. A injúria racial acontece quando há intenção de ofender a honra de uma pessoa. Já o racismo é um ato discriminatório contra um grupo específico. Existem várias formas de se praticar o crime de racismo. Por exemplo, negar matrícula a crianças negras em instituições de ensino, negar emprego, seja na iniciativa privada ou na iniciativa pública, negar promoção, negar ingresso a espaços de hospedagem, a espaços de alimentação, como restaurantes. A pena para a injúria racial é de 1 a 3 anos de prisão. Já a punição para o racismo vai de 2 a 5 anos. Esses crimes são imprescritíveis, ou seja, não ficam submetidos a limite de tempo. Uma parte da população ainda tem descrença de que levar isso à frente vai gerar algum resultado importante. Mas é sempre relevante destacar que sempre que alguém for vítima do crime de racismo, injúria racial, levar isso ao conhecimento das autoridades, comunicar esse crime para a polícia, para o Ministério Público. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, o Poder Judiciário brasileiro tem atualmente mais de 11.600 processos criminais relacionados a racismo. Em 2024, o número de novos casos passa de 4.200. O Brasil é fruto de uma escravização que durou mais de 300 anos, e isso estruturou a forma de relacionar, né? Então, nós temos um país que se relaciona ainda hoje com aquele Brasil colônia, com aquele Brasil que escraviza corpos negros. O Dia da Consciência Negra, comemorado hoje, alerta para a importância de combater essa mazela enraizada na sociedade brasileira e, assim, promover a igualdade racial. Eu sempre falo que o Dia da Consciência Negra é para o negro olhar no espelho, se ver
e se exaltar, o seu cabelo, a sua pele, a sua forma de falar, a sua expressão. Agora, para as pessoas não negras, devem se aliar à causa e devem verdadeiramente ter um comportamento antirracista. E a gente vai agora ao vivo para Recife, onde o Dia da Consciência Negra é celebrado no centro histórico da cidade com o desfile de afoxé. Vamos para lá com a repórter Eduarda Lapenda, que mostra tudo para a gente. Oi, Eduarda, boa noite para você. Olá, boa noite, Amanda, Augusto, boa noite a todos. O clima aqui é de muita festa. Olha, eu estou no meio da roda de afoxé. A gente está aqui em frente ao Passo do Frevo, onde uma programação super especial foi montada em homenagem ao mês da consciência negra. E a abertura acontece agora. Aqui é a apresentação do afoxé Omonilê Ogunjá. O afoxé, que é uma manifestação cultural e religiosa afro-brasileira que celebra a herança africana. Esse aqui é o afoxé Omonilê Ogunjá, que nasceu em 2004 no bairro do Ibura, zona sul da capital pernambucana. Os trajes em azul e branco representam os orixás Ogum, conhecido como orixá guerreiro, e Oxalá, que é o orixá da paz. E olha, a programação por aqui continua até dezembro, viu? Domingo tem mais apresentação de afoxé. Nos dias 21 e 23 de novembro haverá o 7º encontro de pesquisadores do frevo. E fechando a programação, a oficina O Frevo é Negro, que busca resgatar as raízes do frevo na capoeira. E toda a programação aqui é gratuita, viu, Amanda, Augusto? Adorei, Eduarda. Além de ser uma herança muito diversa, é rica e alegre. Obrigada, querida. Aproveita para curtir aí um pouquinho. Quase 60% dos brasileiros acreditam que a maior parte da população do país é racista. Pelo menos é o que apontam os dados do último levantamento realizado pelo Datafolha. O Datafolha entrevistou mais de 2.000 pessoas de 16 anos ou mais em 113 cidades. 59% dos entrevistados afirmaram que a maior parte da população brasileira é racista, enquanto 30% disseram que os racistas representam uma menor parte da população. 5% consideram que todos os brasileiros são racistas e 4% que ninguém é racista. 2% não souberam responder. 56% dos entrevistados afirmaram que o racismo está mais presente nas atitudes das pessoas, enquanto 27% acreditam que esteja mais presente nas estruturas institucionais, como governos e empresas, e 13% em ambos. 4% não souberam responder. A percepção sobre o racismo é maior entre as mulheres. 74% acreditam que a maioria ou todos os brasileiros são racistas. Já entre os homens, essa percepção cai para 53%. E aqui um exemplo disso que a gente acabou de ver. A polícia do Rio de Janeiro indiciou um professor e uma argentina por racismo. Eles foram flagrados imitando macacos numa roda de samba em julho deste ano. Foram 4 meses de investigação. A Polícia Civil indiciou por racismo o professor Tiago Martins Maranhão e a argentina Carolina de Palma. Eles foram flagrados imitando macacos em uma roda de samba na região central do Rio. Os gestos chamaram a atenção de frequentadores do local que registraram a cena. O professor alegou que ele e a argentina imitaram vários bichos na roda de samba. A defesa de Carolina deu um argumento semelhante e disse que a dança realizada por ela não tinha sentido discriminatório. Além dos envolvidos, a Polícia Civil ouviu testemunhas e concluiu que houve discriminação racial. O inquérito foi encaminhado para o Ministério Público. Muito embora as pessoas às vezes aleguem que é uma manifestação cultural, que existe a liberdade de expressão, mas dentro do contexto, no local e junto ao grupo de pessoas que essa manifestação foi realizada, foi comprovado que, na verdade, existia uma discriminação racial. Tiago mora em São Paulo. Ele disse que conheceu Carolina no ano passado em um curso de música na Califórnia. Os dois estavam no Rio para participar de um fórum de educação musical. O vídeo que deu início às investigações foi gravado por esta jornalista que estava no evento e se sentiu ofendida.
Com essa denúncia e com esse andamento do processo e com essa mobilização da sociedade, a gente está mostrando que através da denúncia, que através de falar, que através de divulgar, que essas pessoas serão sim responsabilizadas pelos seus atos. E nesta data emblemática, Dia da Consciência Negra, a delegada deixa um alerta. Se trata de um crime grave, que a pena é de reclusão de 2 a 5 anos, né, que você fere a dignidade da pessoa humana. Então, é bom que haja uma conscientização da população, da sociedade, no sentido de coibir a prática desses atos discriminatórios. No Dia da Consciência Negra, um olhar na busca por equidade racial. Conhecemos histórias de pessoas que se uniram para promover o empoderamento econômico para essa parcela, que na verdade não é nem só uma parcela, corresponde à maioria da população. Iniciativas que são chamadas de movimento Black Money. A loja da Márcia foi pensada para atrair consumidores negros. A ideia por aqui é fazer com que os clientes se identifiquem com o produto que estão comprando. Preta Pretinha é a primeira empresa no Brasil que pensou em fazer esses jogos de cama, o lençol, a toalha com a estampa das crianças pretas. Então, além de ser uma venda de impacto, que você está impactando, né, o impacto social, você está transformando a vida dessa criança. Então, cada depoimento que eu recebo assim, mamãe, se parece comigo. Esses dias uma criança falou assim, mamãe, olha, eu vou dormir com a minha amiguinha que parece comigo. A loja ganhou ainda mais força quando a Márcia conheceu o movimento Black Money, que busca aumentar o poder econômico dos negros por meio de ferramentas digitais. Nós temos desde cursos gratuitos em plataforma digital própria, que vai de marketing digital, vendas com inteligência artificial, até ciência de dados. Tudo isso em um ambiente seguro, feito por pessoas pretas, para pessoas pretas. E hoje, com a missão de impactar mais de 20 mil jovens e adultos no país. Do sonho do negócio próprio ao sonho de publicar um livro voltado à negritude. Esse era o desejo do Will. Ao conhecer a editora Quitembo, tudo se tornou realidade. E aí eu encontrei eles e falei, pô, cara, é isso que eu preciso, sabe? Eu preciso me juntar com esses caras, né? Porque eles têm essa visão positiva, né? Eles têm essa ideia de criação não só negativa, né? E é isso que eu quero, né? Eu quero, né, trazer prosperidade, trazer ideias boas, né, para a comunidade negra também. Aqui todos os autores, ilustradores e prestadores de serviços são negros. A ideia é investir no ecossistema afroempreendedor, fazer o dinheiro girar nas mãos da comunidade por mais tempo e, assim, diminuir a desigualdade racial. Então, nosso primeiro movimento foi de aquilombar, de trazer essas pessoas. Então, hoje, com exceção do processo gráfico, da impressão, vamos dizer assim, toda a cadeia de gestão aqui daqui temos são por pessoas pretas, porque aí elas são de fato inseridas no mercado e começam a circular o valor material e o valor imaterial do trabalho. Pretos e pardos são maioria no Brasil. Nós representamos 55,5% da população, de acordo com o Censo 2022. Mesmo assim, o valor que uma pessoa preta recebe pela hora trabalhada é, em média, 61,4% menor se comparado ao de uma pessoa branca. Quando olhamos para as funções, menos de 10% do total de cargos de alta liderança no país são ocupados por pessoas pretas e pardas. Já nas funções operacionais, como nas linhas de produção, os negros ocupam 55% das vagas, dados que impactam na economia. E aí existem estudos que mostram que a discriminação de gênero e raça, elas tiram uma parte significativa do PIB potencial. Algumas estimativas falam em 14% a 20% de perda de PIB potencial relacionada à discriminação. Cenário que comprova a importância do movimento afro-brasileiro, passos de resistência, de luta e que abrem caminhos para a nova geração. Quando a gente fala de comprar de outra pessoa preta, essa intencionalidade ela precisa estar aderente no nosso DNA, na nossa cultura. Da mesma maneira que quando você, por exemplo, é uma pessoa vegana, você pensa o tempo todo e está em prol daquela ideologia. Não é só venda, é um network que se faz, é a mensagem que você traz também. Porque quando a gente vem para Preta Pretinho, não é sobre jogo de cama, uma toalha. É sobre nós levarmos para as crianças empoderamento, aceitação, a criança aceitar o seu cabelo. Ah, meu cabelo crespo é bonito, o meu nariz é bonito,
o meu tom de pele é bonito. Então, é um movimento de uma cadeia geral. Então, ter essa visibilidade é muito importante. Vereadores do PSOL de São Paulo receberam ameaças de morte por e-mail. Os políticos ameaçados pediram uma investigação à Polícia Federal. O repórter Felipe Brosco está ao vivo e traz mais informações para a gente desse caso, né, Felipe? Por que essas ameaças? Qual o conteúdo? Quais as mensagens que mandaram para os vereadores? Felipe, boa noite para você. Boa noite, Augusto. Boa noite, Amanda. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha só, o conteúdo dessas mensagens, que inclusive continham xingamentos, eles pedem, aliás, exigem a renúncia dos vereadores, tanto Toninho Vespoli quanto o Celso Gianazzi, ambos do PSOL, para que eles renunciem, então, aos seus mandatos, sob pena de serem mortos por, abre aspas, balas, bombas, facas e fogo, fecha aspas. Essas mensagens também citam o recente aumento salarial feito aqui, aprovado pelos vereadores aqui na Câmara, de 37%, mas aumento que foi rejeitado, que não foi aí, os vereadores, aliás, do PSOL, votaram contra esse aumento. Diante dessas ameaças, o Toninho Vespoli, ele fez publicou um vídeo na internet avisando que já repassou o conteúdo dessas mensagens à Polícia Federal para que seja aberta uma investigação, que também vai trabalhar por um protocolo nacional para a prevenção e também respostas rápidas contra essas ameaças a autoridades e também instituições democráticas. Já o vereador Celso Gianazzi, ele publicou nas redes sociais o seguinte texto, abre aspas: "Não aceitarei ataques à democracia e ao exercício do meu mandato, que foi legitimamente eleito pelo povo para representá-lo. Seguiremos firmes defendendo políticas públicas de qualidade, o serviço público e o Estado democrático de direito." Em nota, a Câmara Municipal de São Paulo reiterou que reforçou aos vereadores ameaçados para que passem essas ameaças à Polícia Civil, para que então elas sejam repassadas à Secretaria de Segurança Pública e que, independentemente disso, também vai reforçar as medidas de segurança aqui no Palácio Anchieta. Augusto, Amanda. Obrigada, Felipe. Isso é muito sério, né? A gente assistiu a muitos crimes políticos durante essas eleições municipais e a ameaça é crime, pode ser enquadrado, está enquadrado no Código de Processo Penal, tem que ser investigado. A Justiça Federal autorizou a abertura de inquérito contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, no caso que ficou conhecido como Máfia das Creches. A abertura do inquérito é para apurar a relação de Ricardo Nunes com duas empresas envolvidas no esquema. A investigação começou após uma operação da Polícia Federal que indiciou 116 pessoas suspeitas de terem desviado dinheiro público de creches. Os desvios teriam ocorrido entre 2018 e 2020, quando Nunes era vereador de São Paulo. O prefeito negou as acusações. Na verdade, isso é um inquérito de 5 anos, né? Começou em 2019. onde eu já havia sido escutado há 3 anos atrás, prestado todos os esclarecimentos. Não tem nada nesse processo ou em outro processo, nenhuma denúncia contra mim. O que tem é uma prestação de serviço de R$31 mil, se não me engano, para uma das empresas que são investigadas e que eu já prestei os esclarecimentos. Nada de anormal. Eu recebo essa notícia com perplexidade, porque não existe absolutamente nada. Na Bahia, uma mulher de 29 anos foi presa depois de ter jogado ácido em 5 pessoas em Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. As vítimas estão hospitalizadas e uma delas corre risco de perder a visão. Durante a abordagem policial, testemunhas filmaram o momento em que um agente agride a suspeita com um tapa no rosto. E segundo a Polícia Militar da Bahia, toda a corporação é treinada para respeitar os direitos fundamentais e a ocorrência será apurada. Em Maceió, um serial killer assumiu em depoimento à polícia que matou 8 pessoas. Mas os investigadores acreditam que esse número pode ser mais que o dobro.
Albino Santos de Lima, de 42 anos, pode ser o maior serial killer da história de Alagoas. Segundo a Polícia Civil, ele é o responsável pela morte de 10 pessoas, 7 mulheres e 3 homens. Todos tinham entre 13 e 25 anos. Em depoimento, ele confessou 8 mortes, mas o número pode chegar a 18. Albino foi preso em 17 de setembro na própria casa. Foi no bairro onde ele morava que os crimes foram cometidos. Segundo a polícia, o serial killer tinha o costume de fazer selfies no túmulo das vítimas. O criminoso também pesquisava pela internet a identidade de quem iria matar e acompanhava o dia a dia dos alvos pelas redes sociais. Os assassinatos aconteceram em um espaço de aproximadamente 10 meses. O primeiro foi registrado em 29 de outubro do ano passado. Segundo a polícia, nenhuma das vítimas sofreu violência sexual. A defesa do suspeito tenta provar que ele é um sociopata. A polícia segue investigando outros crimes. Um policial militar matou um estudante de medicina depois de uma perseguição com um tiro a queima-roupa dentro de um hotel na zona sul de São Paulo. A ação foi gravada por uma câmera de segurança. As imagens mostram quando a vítima entra no saguão do hotel. O policial aparece logo atrás. Ao ser abordado, o estudante reage. Um outro agente chega e chuta o rapaz que segura a perna do policial. Ele cai no chão. É nesse momento que o PM dispara contra o estudante. O jovem chegou a ser encaminhado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Em depoimento à polícia, o soldado disse que atirou no suspeito após perceber que o rapaz tentou pegar a arma do colega. De acordo com os PMs, eles patrulhavam o bairro quando Marco Aurélio Cardenas Acosta, de 22 anos, teria dado um tapa no retrovisor da viatura e fugido. O caso foi registrado no Departamento Estadual de Homicídios e de Proteção à Pessoa como morte decorrente de intervenção policial e resistência. Os 2 PMs foram afastados. Que absurdo. Bom, vamos saber como fica o tempo amanhã em todo o Brasil, porque parece que vai ter mudança, né? Igor Silveira, estava bom demais esse solzinho, hoje estava bom. Era feriado, mas deu para curtir um pouquinho de manhã. Exatamente. Boa noite, Amanda, Augusto. Tem mudança no tempo, sim. Boa noite para você que está em casa. Essa mudança, ela acontece principalmente no Sudeste. Tudo isso por causa de um sistema de baixa pressão e uma frente fria. Aqui na capital paulista, por exemplo, a temperatura máxima amanhã não passa dos 24 graus. Na sexta-feira, 20 graus de máxima, no sábado, 18. No domingo, a chuva, ela dá uma trégua e os termômetros sobem para 25 graus. No Rio de Janeiro, a mesma coisa. Tempo abafado, mas com previsão de chuva entre a tarde e a noite. A máxima por lá fica na casa dos 30 graus. Em Belo Horizonte, 28 de máxima. Em Vitória, no Espírito Santo, 30 graus também com previsão de chuva. Agora, no Nordeste, sol e tempo quente em toda essa área que a gente vê em amarelo aqui do mapa. O sol também aparece no sul do país. Olha, no Rio Grande do Sul não tem previsão de chuva, só que não esquenta muito. A chuva ela permanece no Paraná e em Santa Catarina. Entre a região norte e o centro-oeste também tem previsão de chuva. Agora, quanto às temperaturas, elas ainda permanecem acima dos 30 graus. Olha só, 34 graus amanhã em Manaus e 32 em Cuiabá. Boa noite para todo mundo. Amanda, Augusto. Boa noite, obrigado, Igor. No dia seguinte ao fim do encontro dos líderes das maiores economias do planeta no Rio de Janeiro, a avaliação de especialistas é que a cúpula do G20, presidida pelo Brasil, consolidou o país como um dos pioneiros na defesa dos mais pobres e na busca por maior participação das nações em desenvolvimento nos assuntos mais importantes da humanidade. Por 2 dias, o Rio foi a capital do mundo. No Museu de Arte Moderna, na zona sul da cidade, líderes das maiores economias do planeta dialogaram sobre temas como a pobreza, as desigualdades, o clima e conflitos existentes pelo mundo. Os debates entre os líderes tiveram resultados positivos. O Brasil conseguiu apoio às principais propostas que apresentou na presidência do grupo. E o evento terminou com uma declaração com um consenso. O Brasil, através da agenda global, conseguiu colocar o combate à fome no centro dessas iniciativas de redução das assimetrias, de construção de uma ordem global mais justa. E foi reconhecido enquanto um país pioneiro em tecnologias sociais, políticas públicas de redução das desigualdades. O Bolsa Família, a compra de merenda na agricultura familiar, o cadastro único.
Até o apoio, mesmo que de última hora, do presidente argentino Javier Milei à aliança foi visto como um sinal de sucesso do encontro. É um exemplo, é uma vivência que mostra como essas instâncias multilaterais elas podem servir como espaço para a contenção das agendas dos extremistas de direita, através da coerção social que essas instâncias multilaterais, que envolvem outros países que estão ali organizados em bloco, que podem reverter posicionamentos isolacionistas. A declaração final também pede o fim dos conflitos na Ucrânia e em Gaza, além de manifestar preocupação humanitária com as vítimas. Durante as reuniões, Lula levou adiante a proposta da reforma da governança global, reforçando o pedido por mais participação de países em desenvolvimento no Conselho de Segurança da ONU. O objetivo dessas instituições, e elas só fazem sentido se elas forem além do direito dos mais fortes, se elas de alguma forma criarem espaços para que os mais fracos tenham voz e tenham capacidade de intervir nessa governança global. E por isso, novamente, o presidente Lula ele aparece como uma figura de liderança dos povos periféricos nessa busca por uma ordem mais igualitária. O presidente Lula recebeu o presidente da China, Xi Jinping, em Brasília. A visita de Estado do presidente chinês ainda terá um jantar essa noite, no Itamaraty, com a participação de muitas autoridades. Xi Jinping foi recebido pelo presidente Lula e a primeira-dama, Janja Lula da Silva, no Palácio da Alvorada, com honras militares. Os dois presidentes, além de ministros das equipes econômica e social do governo, se reuniram para tratar de relações comerciais. A China é o maior parceiro comercial do Brasil desde 2009. Em 2013, essa parceria movimentou 157 bilhões de dólares, um recorde em exportações brasileiras. Atualmente, 52% de todo o lucro do Brasil no comércio internacional vem dessa parceria com a China. No encontro de hoje, os dois países assinaram 37 acordos de cooperação internacional. O objetivo é aumentar as exportações de produtos agrícolas, além de fortalecer a indústria, sem deixar de lado a responsabilidade ambiental. O interesse chinês pelo Fundo Floresta Tropicais para Sempre, proposto pelo Brasil para remunerar a preservação desses biomas, confirma que há alternativas eficazes para financiar o desenvolvimento sustentável. As guerras entre Rússia e Ucrânia, além de Israel e Hamas, entraram na pauta. Lula afirmou que está preocupado com a escalada dos conflitos. Segundo ele, China e Brasil podem contribuir para o diálogo. Defendemos reforma da governança global e um sistema internacional mais democrático, justo, equitativo e ambientalmente sustentável. Em um mundo assolado por conflitos armados e tensões geopolíticas, China e Brasil colocam a paz, a diplomacia e o diálogo em primeiro lugar. Xi Jinping fez um breve discurso, disse que o mundo está longe de ser um lugar tranquilo, mas que tem interesse em se manter ao lado do Brasil em busca de estratégias pela paz. A Polícia Federal deve finalizar nesta semana o inquérito que investiga os atos golpistas de 8 de janeiro. O documento será encaminhado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Além das investigações sobre tramas golpistas descobertas durante as eleições presidenciais de 2022, a PF também deve concluir o inquérito sobre a prisão dos 4 militares envolvidos em um plano para matar o presidente Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Os investigados são suspeitos de tentativa de golpe de Estado, abolição violenta do Estado democrático de direito e organização criminosa. Num depoimento ontem à Polícia Federal, o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do presidente Jair Bolsonaro, negou ter conhecimento sobre o plano para assassinar o presidente Lula, o vice Geraldo Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes.
O depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal durou mais de 5 horas e serviu para esclarecer o suposto plano dos assassinatos de Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. As respostas de Cid foram anexadas em um documento que já está no Supremo Tribunal Federal. Segundo a PF, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro descumpriu o acordo de delação premiada. O acordo foi homologado pela Suprema Corte em setembro do ano passado. Cid se comprometeu a dar detalhes do suposto plano de golpe de Estado envolvendo a alta cúpula do governo anterior, o qual ele fazia parte. Em troca disso, a Justiça concedeu benefícios, como a liberdade provisória, mediante o uso de tornozeleira eletrônica. Cid já tinha dado detalhes de outros possíveis crimes, como a adulteração no cartão de vacina de Bolsonaro, a venda ilegal de joias estrangeiras e possíveis envolvimentos com golpistas. No entanto, no inquérito, a Polícia Federal confirma que extraiu do celular dele conversas em textos e áudios que revelam um plano de assassinato de Lula e Alckmin. Outro alvo seria Alexandre de Moraes. Para isso, seria necessário utilizar armas de grosso calibre. Mesmo que o plano tenha sido descoberto por causa de informações extraídas do celular de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens negou em depoimento que sabia do esquema. Os investigadores não acreditaram em Cid e alertaram o ministro Alexandre de Moraes, relator do inquérito, sobre o descumprimento do acordo. O ministro encaminhou o documento para a Procuradoria-Geral da República e, dependendo do parecer, Cid poderá voltar para a prisão. Para o advogado Antônio Carlos de Almeida Castro, conhecido como Cacai, as chances do acordo de delação ser cancelado são altas. Tecnicamente falando, é quase certo que ele vai perder os benefícios da delação. A delação continua valendo para aquilo que ela levou a produzir provas, né? Agora é muito grave, quer dizer, elementos que foram encontrados no telefone dele, que foram encontrados na busca e apreensão e depois na investigação do que fizeram com ele, chegaram à conclusão de talvez o ápice dessa operação até agora, né? Cacai também acredita que a PEC da anistia, que concede perdão a investigados do 8 de janeiro, será engavetada. Falar em anistia seria um salvo-conduto para o novo golpe. Anistia de um processo que nem existe, ele nunca foi denunciado. Então, assim, para mim, a hipótese de anistia já era uma hipótese não jurídica, absolutamente constitucional, o Supremo teria que enfrentar, e, na verdade, um joguete da direita, né, da ultradireita. Belo Horizonte recebe essa semana uma das maiores feiras do mundo dedicada ao café. Uma oportunidade de negócios para produtores e empresários, regada a uma das bebidas favoritas dos brasileiros. Ele é, sem dúvida, uma paixão nacional. Se eu estiver estressada, tem que ter café. Para ficar feliz, tem que ter café. Então, faz parte de qualquer momento. Frio, gelado, eu sou apreciadora há muito tempo. Aqui, quem gosta da bebida também recebe dicas preciosas e aprende diferentes formas de preparo. Fazer um movimento bem uniforme com a água. Muito bom o pessoal estar aqui explicando e a gente poder experimentar o café como deve ser. O barista é o profissional especializado em cafés de alta qualidade. Na competição de 3 dias, o vencedor vai representar o Brasil no Campeonato Mundial na Itália. Eles vão avaliar desde o sabor na xícara até a postura do profissional que está ali atrás do balcão. E é daqui que também vai sair o melhor café do ano no país. 180 amostras de 2 tipos de grãos, mais consumidos pelos brasileiros, estão na disputa. Nós estamos na região do Caparaó. Nós trabalhamos com arábica. A minha propriedade fica até 1.800 metros de altitude. Quanto mais alto, maior é a qualidade do café. O Alessandro fez questão de provar alguns dos selecionados. Você sente todas as notas de frutado, dos cafés que eu já experimentei aqui, até agora está sendo o melhor. A Semana Internacional do Café reúne aqui em Belo Horizonte produtores, expositores e compradores de 60 países. Além das curiosidades e novidades sobre a bebida, o grão também pode render bons negócios. A expectativa é movimentar cerca de 60 milhões de reais. O Brasil tem tudo, tem a potência da produtividade, mas com sustentabilidade e com diversidade. O ano bate recorde de exportação, os países compradores estão cada vez mais consumindo café brasileiro e novos mercados, né? Isso vai diretamente impactar as nossas vendas e as nossas divisas de cafés para o resto do mundo.
O Brasil é o maior produtor de café do mundo. Em 2023, foram 55 milhões de sacas, um aumento de 8% em relação ao ano anterior. Minas Gerais é responsável pela metade dessa produção. Não existe nenhuma diversidade na cafeicultura como tem em Minas Gerais. Nós temos paladares completamente diferentes da região, do microclima, do cultivar, da forma de colher, da forma de secagem. Então, isso é uma vantagem espetacular. Alessandro trouxe da região da Serra da Mantiqueira, no sul de Minas, um café saborizado. Nós trouxemos um café especial com notas de baunilha, caramelo e damasco. Primeiras notas você sente de baunilha, muito gostoso, sabe, o caramelo, café muito bom. Aceita um café? As brasileiras Kátina Bahia e Jane Paulini, que foram presas na Alemanha em março de 2023, após terem as malas trocadas no aeroporto de Guarulhos, aqui em São Paulo, por uma bagagem com droga, foram impedidas de viajar para os Estados Unidos. Mais uma vez, a sensação é de injustiça. Ao tentar embarcar no último domingo para os Estados Unidos, Jeane e Kátina foram pegas de surpresa com a informação de que os vistos delas tinham sido cancelados. No momento que nós fomos embarcar, a funcionária da empresa aérea nos informou que nós não poderíamos embarcar, pois tinha uma restrição na imigração dos Estados Unidos que não permitia a nossa entrada no país. Nós estávamos com hotéis reservados, passeios reservados, tudo reservado já. Viagem toda programada e nós já tínhamos o visto. O casal informou ainda que a viagem foi planejada há 6 meses e que tudo já estava pago. Nós estimamos um prejuízo de cerca de R$35 mil. Imediatamente após serem informadas que não poderiam embarcar para os Estados Unidos, Kátina e Jeane entraram em contato com o consulado em São Paulo em busca de informações. Mas a única resposta que tiveram é que vão precisar ir pessoalmente ao escritório americano em Brasília para tentar um novo visto. Em março do ano passado, Kátina e Jeane ficaram 38 dias presas na Alemanha após terem as bagagens trocadas por outras que continham drogas ainda no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. Nesse vídeo é possível ver os funcionários trocando as etiquetas. 6 pessoas envolvidas nesse esquema criminoso foram presas e condenadas pela Justiça de São Paulo. A forma com que a Justiça alemã conduziu o nosso processo, possivelmente existe uma falha da comunicação da Justiça alemã com a Justiça dos Estados Unidos, falando que nosso caso já foi arquivado, que somos inocentes. Porque esse ano nós já viajamos para a Europa, viajamos para a Argentina, viajamos para o Peru e nada nos aconteceu. Nós nos perguntamos sempre, até quando? Até quando nós vamos continuar pagando por um crime que nós já fomos inocentados e que não cometemos? Até quando? E daqui a pouco, a semana que vem, a tão esperada Black Friday. A expectativa do setor varejista é de aumento de vendas. Uma rápida pausa e já voltamos com o Rede TV News. Um avião de pequeno porte caiu hoje em uma fazenda na cidade de Quirinópolis, no interior de Goiás. O piloto, identificado como João Adolfo Ponte Santana Branco, de 28 anos, morreu no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a aeronave bateu em um cabo para-raios a 1 quilômetro após a decolagem. O avião tinha como destino a cidade goiana de Caçu. Falta pouco para Black Friday e as empresas já se preparam para mais uma edição do evento que acontece entre os dias 28 de novembro e 1º de dezembro. A expectativa do setor varejista é aumentar as vendas e superar os ganhos do ano passado. O movimento da esteira revela bem como será a Black Friday neste ano. Nas ruas já tem gente de olho nos preços. Pretendendo comprar sofá, cama. Comprar 2 calças, 2 camisas, presente para os filhos e um presente para a companheira. Eletrônicos. Para atender a demanda, as empresas tiveram que abastecer ainda mais os estoques, além de aumentar o número de funcionários e preparar a logística para o período. Estamos bastante ansiosos com a Black. Nós investimos aí em 500 pessoas nesse período, de
temporários nas operações, tanto para preparar as lojas, como também para fazer as entregas depois da Black, que é super importante para nós e fazer isso rápido. É um período muito esperado para o varejo, né? Acho que é uma das datas onde se vende bastante. E a gente fez toda uma preparação dentro do centro de distribuição, né? A gente teve que aumentar nosso efetivo de colaboradores. Só nesse período a gente contratou mais de 120 pessoas, falando desse CD aqui de Guarulhos. O Acla está entre os contratados. Depois de 3 meses, hoje ele foi efetivado na empresa. Esse fim de ano agora, aproveitando a oportunidade tanto também da Black Friday, aproveitando aí essa porta que a empresa abriu, né? Tanto para nós quanto também dentro da empresa. A expectativa é de que este ano a Black Friday movimente 9,3 bilhões de reais na economia brasileira. Um faturamento de 9% a mais que 2023, quando movimentou 8 bilhões de reais. Um levantamento mostra que cerca de 85% dos brasileiros pretendem ir às compras na Black Friday neste ano. A grande maioria deles pretende gastar entre 100 a 2 mil reais. Os principais produtos buscados são eletroeletrônicos e itens de casa e decoração. Mais da metade dos compradores pretendem pagar com o cartão de crédito. 2 fatores que aumentam esse otimismo para a Black Friday. O dia 29, que é a última sexta-feira do mês, ela coincide com 2 datas. A data, muitas empresas pagam no último dia do mês e, associado a isso, para aqueles trabalhadores CLT, eles têm a última data para o pagamento do 13º salário, da primeira parcela do 13º salário, também cai no dia 30 de novembro. O Rede TV News fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Nos vemos amanhã a partir das 7h20 da noite. Até lá. Obrigado pela sua companhia nesse feriado, Dia da Consciência Negra. Uma ótima noite para você.